senador Álvaro Dias, do Podemos, o senador aqui do Paraná, que muito, mas muito mesmo, tem feito em prol da Lava Jato, do combate à corrupção, ao fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância, enfim, são muitas pautas que o senador abraça e sempre pautas muito compatíveis com o nosso movimento. Então, senador, seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu vou passar aqui rapidinho para o Cristiano e a gente já começa. Pronto, Cristiano. Boa noite, senador Álvaro Dias. A gente sente a alegria do movimento Curitiba contra a corrupção, que é o movimento de rua mais antigo das ruas de Curitiba, um dos maiores do Paraná, o maior do Paraná, os maiores do Brasil. Nós, juntamente com vocês, estamos aí nas ruas lutando desde 2014, desde o início da Operação Lava Jato, pela moralidade, como o senhor tem acompanhado nesses últimos anos aí das grandes manifestações que a gente realizou em nossa capital paranaense. Então a gente dá boas-vindas aí. Estamos juntos aí pela Lava Jato, pela prisão em segunda instância e pelo fim do foro privilegiado. Muito obrigado, olha, uma alegria estar com vocês. Primeiramente, eu quero cumprimentá-los pelo movimento, pela atividade, pela presença constante, pela mobilização popular, que desde 2014 eu acompanho de perto. Esse movimento Curitiba contra a corrupção realmente presta um serviço extraordinário, é um exemplo. Ainda no dia de ontem, organizou essa carreata em defesa da Operação Lava Jato, num momento fundamental. Este é o momento, depois nós vamos falar sobre isso certamente, mas é um momento especial para esta ação de defesa da Operação Lava Jato, porque seus adversários, seus inimigos estão atuantes, estão presentes, estão ativos e não se cansam de combatê-la. E nós precisamos estar realmente numa posição de reação que tenha a mesma proporção de força para evitar que esse patrimônio nacional, que é a Operação Lava Jato, seja golpeado de forma definitiva. Então, parabéns a vocês pela carreata de ontem, que foi uma iniciativa muito importante nesta hora. Felipe? Obrigado, senador. Então, senador, eu vou começar agora com uma pergunta, tá? Eu queria saber que saiu uma matéria tua em 2019, no final de 2019, sobre os desmontes da Lava Jato. Quando que o senhor percebeu que estava acontecendo isso? Bem, a história do combate à corrupção vem sendo escrita com avanços e recuos. Nós estamos preocupados com os avanços contra a Operação Lava Jato há bom tempo, mas de 19 para cá, de 2019, nós tivemos retrocessos deploráveis. Não tivemos ataques apenas a partir de 2019, antes também. Mas é preciso reconhecer que, por exemplo, durante o período Michel Temer, um presidente da República denunciado 2 vezes pela Procuradoria-Geral da República, mesmo sendo denunciado pela Procuradoria-Geral da República, não havia invasão de competência. E as instituições que são fundamentais no combate à corrupção, como Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público e a própria Justiça, funcionavam de forma independente e livre de pressões externas indevidas. Mesmo no período Michel Temer, ele ameaçado de impeachment, tendo que se defender junto à Câmara dos Deputados para impedir a instauração do processo de impeachment, mas essas instituições estavam autônomas e operando de forma muito eficiente. Depois tivemos, nesse período das eleições até agora, tivemos retrocessos nos 3 poderes, promovidos pelos agentes públicos de 3 poderes, então, executivo, legislativo e judiciário. No executivo, eu posso
lembrar rapidamente: COAF, Receita Federal, Ministério Público e Polícia Federal. Invasão de competência. Aliás, há um inquérito, em razão das denúncias do ex-ministro Sérgio Moro, há um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Está como relator o ministro Celso de Mello, e provavelmente até novembro nós teremos uma solução para este inquérito. Em relação ao Legislativo, as 10 medidas foram jogadas ao mar. As 70 medidas de combate à corrupção sequer tramitaram. E o que o Legislativo aprovou foi uma proposta de lei, que acabou sendo sancionada pelo presidente da República, de abuso de autoridade, que limita a capacidade de investigação na Polícia Federal, no Ministério Público e na própria Justiça. Além deste abuso de autoridade, não é, que o Congresso aprova, ele engaveta o fim do foro privilegiado. Já há um ano, 167 dias. Chegou lá na Câmara dos Deputados, no dia 6 de junho de 2017, aprovado no Senado, em 31 de maio de 2017, um projeto de minha autoria de 2013. E desde 2017 nós temos projetos para legitimar constitucionalmente a prisão em segunda instância. Então, esse é o papel do Congresso nessa conspiração contra a Operação Lava Jato. E no Supremo Tribunal Federal, várias decisões monocráticas, vários habeas corpus acolhidos, não é? Especialmente pelo ministro Gilmar Mendes, vários. E, sobretudo, o que foi o golpe maior, no meu entendimento, contra a Operação Lava Jato, o 6-5, alterando a jurisprudência da prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância foi fundamental para o êxito da Operação Lava Jato. É por isso que nós tivemos 165 condenações em primeira e segunda instância, 285 condenações em primeira instância, nós tivemos mais de 5 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos, graças, sem dúvida, aos mecanismos que foram adotados a partir de 2013, 2014, como a delação premiada, acordo de leniência e a prisão em segunda instância, que foi essencial para o êxito da Operação Lava Jato. Então, neste dia, no Supremo Tribunal Federal, nós tivemos o maior golpe contra a Operação Lava Jato. É por isso que eu digo, esta conspiração vem de longe, mas hoje ela está mais visível, e é por isso que é preciso esta reação de todas as forças vivas da nacionalidade que se preocupam com a decência, com o exercício da cidadania com dignidade, e principalmente, quando eu falo em foro privilegiado, a eliminação dos privilégios das autoridades, porque o foro privilegiado é o símbolo dos privilégios. Temos outros, mas o foro privilegiado é o símbolo de todos os privilégios das autoridades brasileiras. Senador, eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre o fatídico dia 15 de agosto de 2019, quando eu estava em Brasília para a lava-togas, e aquela lava-togas foi sepultada, e logo depois que os senhores encerraram a de fora, que os senhores foram lá fora, né, conosco, nós levamos bala de borracha, gás lacrimogênio, bomba de efeito moral para dispersar o povo que estava ali querendo a lava-togas. Então, ali também, senador, o senhor não acha que foi um ataque visível à Operação Lava Jato? Sem dúvida, um dos mais fulminantes ataques. E você lembrou bem, inclusive a data. Nós, em grupo, não é? Um grupo de senadores do Muda Senado, participamos com vocês, ali na Praça dos Três Poderes, de um ato público
em defesa da CPI Lava Toga, que era o que se desejava naquele momento, em razão de denúncias recorrentes, né, sobre a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal, e além da CPI, os requerimentos pedindo impeachment de determinados ministros que dormem nas gavetas da mesa do Senado Federal, da presidência do Senado Federal. Depois houve aquele confronto com balas de borracha que atingiram alguns dos militantes civilizados que lá se encontravam. Mas o que ocorreu naquele momento foi um conluio. Hoje, há aqueles que pedem e exigem de senadores o impeachment de ministros e que atacam o Supremo Tribunal Federal, mas que naquele momento estavam coniventes. Houve uma mudança e aqueles que acompanham de perto a vida pública no país sabem por que houve esta mudança. A partir do momento em que o ex-ministro Sérgio Moro deixou o ministério, instaurou-se um inquérito no Supremo Tribunal Federal e, paralelamente, instaurou-se um outro inquérito para investigar atos contra a democracia e um outro que está com o ministro Moraes, Alexandre Moraes, para a investigação da utilização das redes sociais como arma poderosa para o assassinato de reputações, ou seja, são algumas ratazanas nos esgotos fétidos das redes sociais, no anonimato, atacando a honra de pessoas de bem e produzindo fake news para iludir a população brasileira. Então surgiu este inquérito. Mas naquele momento, quando nós queríamos a Operação Lava Jato, aliás, quando nós queríamos CPI Lava Toga, e queríamos também que o presidente do Senado colocasse em julgamento alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, muitos que hoje atacam o Supremo não desejavam. Por quê? Porque ocorreu, eu estou dizendo aqui com a maior tranquilidade, uma verdade absoluta. É óbvio que eu não sou dono da verdade, mas eu procuro a verdade, eu busco a verdade. E essa é a verdade que eu encontro, esta que eu passo a vocês é a verdade que eu encontro. Naquele momento houve um conluio, sim, entre executivo, judiciário e legislativo. O judiciário fazia o jogo que interessava ao executivo e a alguns do legislativo. E, dessa forma, neste conluio havia reciprocidade. É por isso que a nossa luta, a luta de vocês e todos aqueles que queriam a limpeza para valer, não é? Essa luta foi em vão naquele momento. Depois, as coisas mudaram, não é? Em função desses inquéritos a que me referi, que estão no Supremo, que foram inevitáveis, mas da mesma forma eu posso dizer que nos preocupa muito o Supremo Tribunal Federal. Sobretudo agora, quando há para julgamento, não é? Uma ação do PT, uma ação dos advogados do ex-presidente Lula, que invocam a suspeição do ministro Sérgio Moro, com o objetivo de anular sentenças consagradas que passaram da primeira para a segunda instância, da segunda para o STJ, que é a terceira instância, e dela para a quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal, porque o Brasil é o único país do mundo que tem o quádruplo grau de jurisdição. E nós estamos correndo o risco agora da anulação de sentenças que foram consagradas em todas essas instâncias, porque querem, porque desejam, porque não abrem mão de libertar o ex-presidente Lula. Mas aí será um terremoto, porque nós teremos outros que ganharão com isso. Ganharão a liberdade. Apesar de terem assaltado os cofres públicos da forma mais extravagante
imoral e vergonhosa que tivemos na nossa história estão próximos de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que poderá favorecê-los de forma ampla e restrita. É por isso que eu repito, este é o momento para esta reação, a reação que vocês fazem aqui de Curitiba, com Curitiba contra a corrupção e outros movimentos que se aliam a este movimento geral de defesa da Operação Lava Jato. Senador, até voltando a essa questão que o senhor estava falando sobre, a gente acompanhou intrinsecamente toda essa situação como movimento até ano passado, nós estávamos todos juntos com algumas pautas, né? Essas pautas que vêm com a gente, com alguns políticos que apoiam a Lava desde 2014. Em algum momento, o senhor presidente da República, junto com seus filhos, pegaram as nossas pautas e colocou para eles na campanha eleitoral. Alguns movimentos até apoiaram, porque eram pautas da Lava Jato, pauta segunda instância, e quando chegou em agosto de 2000, que aconteceu a questão da CPI do Lava Togas, que a gente viu a movimentação do filho do presidente da República, jantando com o Gilmar Mendes, jantando com o Dias Toffoli, fazendo pressão para senadores tirarem a assinatura lá da lista da CPI do Lava Togas. E a gente vendo pessoas e movimentos que até então eram como nós, ou a gente pensava que era como nós, movimentos de rua, começaram a dizer que não era para ter mais CPI de Lava Togas. E ainda a escolha naquele mesmo momento, a gente sabendo do histórico do Aras, o próprio presidente da República colocou um cara fora da lista tríplice do Ministério Público para ser procurador-geral da República. Para nós, como movimento de sociedade civil organizada como nós somos, acendeu uma luz, como para muitos senadores. Até o Major Limpo também comentou na sexta-feira que acendeu uma luz. Aí a gente começou a perceber que tudo aquilo que fizeram foi uma manobra realmente para atacar a Operação Lava Jato, e a gente sabia que o Aras, em algum momento, ia abrir a caixa de Pandora dela para atacar a operação. Para o senhor foi surpresa a escolha do Aras, ou o senhor tinha certeza que ele poderia fazer isso a qualquer momento, fazer esse ataque assintoso à Operação Lava Jato? Bom, primeiro sobre a CPI, né? Realmente você lembrou bem. Você recuperou a memória para muitos, né? Porque a CPI só não foi instalada porque houve uma ação desse conluio, incluindo a presidência da República, que pessoalmente, vamos colocar com clareza, o presidente da República pessoalmente conseguiu a retirada de assinaturas. E aqueles que não concordaram em retirar a assinatura, houve um rompimento. Major Olímpio, não é? Quem rompeu foi o presidente. O Major Olímpio quis continuar apoiando o governo para ajudar o Brasil. Foi o presidente que rompeu porque ele não aceitou retirar sua assinatura da CPI Lava Toga. A outra vítima foi a juíza Selma, uma mulher honrada, uma mulher digna. Ela foi caçada. Ela foi maltratada inicialmente, por isso deixou o PSL e veio para o Podemos, e depois ela foi injustamente cassada. Uma das maiores decepções que eu tive foi com a falta de reação do Senado Federal, reação à altura na sua cassação, porque o Senado Federal, a mesa do Senado Federal, reuniu-se pelo sistema remoto e determinou a cassação da juíza Selma, atendendo a uma decisão monocrática do presidente do Supremo, Dias Toffoli, quando existiam recursos não conclusos. Ela não foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E o presidente do Senado acolheu uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, fez o Senado agachar-se diante do Supremo e, de joelhos, o Senado retirou, tomou o mandato conquistado legitimamente pela ex-juíza Selma, que foi chamada de Moro de Saias, exatamente porque colocou poderosos na cadeia lá no Mato Grosso. Eu acompanhei os julgamentos no TSE. O ministro Fachin fez um voto brilhante
extraordinariamente brilhante, demonstrando que não havia razões para tomar o mandato da senadora. Mas tomaram, exatamente nesse confronto, nesse episódio, né? Então, nós tínhamos o número de assinaturas para a instalação da CPI. O presidente da República conseguiu retirar assinaturas. E houve um rompimento, portanto, daqueles que não aceitaram passivamente essa vergonha de retirar uma assinatura. Eu creio que isso enxovalha o parlamentar que volta atrás e retira uma assinatura. Portanto, esses episódios ocorreram. Em relação ao procurador Aras, eu tenho um forte desejo de que as coisas mudem. É um fato consumado. Realmente eu não imaginava que pudesse ocorrer essa crise institucional no Ministério Público, esta divisão. E quando nós nos reunimos com o procurador, ele disse que preservaria os objetivos da Operação Lava Jato e alargaria o seu alcance, estruturando o Ministério Público para um combate sem tréguas à corrupção em todas as frentes. Nós esperamos que isso ainda venha a ocorrer. Esse é o nosso desejo. Em relação ao ministro Sérgio Moro, ele foi taxativo. Ele disse: eu jamais questionei o juiz Sérgio Moro. E todas as sentenças propostas pelo ex-juiz Sérgio Moro foram sentenças convalidadas nas demais instâncias. Então, não há questionamento. Esse foi o compromisso que o Procurador-Geral da República, Aras, assumiu diante de senadores em videoconferência, quando questionamos sobre a questão da Operação Lava Jato. E, aliás, nós publicamos, ainda ontem, o Jornal Estado de São Paulo publicou, nós do Podemos encaminhamos ao Procurador-Geral da República um documento, um manifesto, pedindo a manutenção da Força Tarefa de Curitiba, cujo mandato vence agora em setembro. Nós estamos pedindo a prorrogação do mandato da Força Tarefa, porque realmente a alteração dos quadros da Força Tarefa comprometerá certamente a sua eficiência, porque os quadros atuais já estão empenhados, já estão infiltrados, não é, nessa teia que há da corrupção implantada nos últimos anos, não é? Então, os inquéritos já estão em curso, as investigações já estão avançadas em alguns casos, e as alterações comprometerão, significarão um retrocesso em matéria de investigação. Por isso, nós encaminhamos essa semana um documento assinado por mim, como líder no Senado, e pelo deputado Léo Moraes, como líder na Câmara do Podemos, ao Procurador-Geral da República, pedindo exatamente a prorrogação da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Senador, eu estava lendo alguns escritos do Dr. Deltan Dallagnol, e ele colocou um fato que me pareceu bastante grave, que é a independência dos procuradores, e que o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, não teria competência devido a essa autonomia, essa, vamos dizer assim, essa proteção que a Constituição dá aos procuradores, inclusive na inamovibilidade, ou seja, ele não pode ser, né, retirado em curso de uma investigação. Então, isso não é muito grave, senador, a partir do momento que o PGR ele colide com a Constituição e com o regramento do Ministério Público? Na verdade, o procurador afirmou que Deltan Dallagnol seria irremovível, não é, da força-tarefa. No entanto, os demais, ele usou a expressão, seriam movíveis. Na verdade, o que é pior,
acima de tudo, é o comprometimento da eficiência, né? Você coloca em risco a eficácia da força-tarefa. Pode ocorrer, pelo menos pode ocorrer um retrocesso nas investigações, né? Um atraso. Os que estão já conhecem bem aquilo que já investigaram, né? E outros terão que retomar determinadas investigações. Então, essa é a questão maior. Você pode discutir a questão legal, né, como você coloca muito bem, mas, acima de tudo, além da questão legal, nós temos que nos preocupar pragmaticamente, né, com a eficiência da operação, porque o objetivo é o combate à corrupção. Aliás, a Operação Lava Jato, ao invés de ser fulminada, de ser achincalhada, de tentarem a sua fragilização, a sua descaracterização, a Operação Lava Jato, como pela eficiência, pelo resultado, deveria ser institucionalizada como uma política de Estado, e não de governo, uma política de Estado de combate à corrupção permanente. Isso seria o correto. E quando o juiz Sérgio Moro aceitou o convite para ser ministro da Justiça, certamente ele imaginou que isto poderia ocorrer, que ele, estando no Ministério da Justiça, poderia promover avanços tais que significariam uma espécie de institucionalização da Operação Lava Jato como uma política de Estado definitiva de combate à corrupção. E mesmo o pacote anticrime, anticorrupção e antiviolência foi desidratado na Câmara dos Deputados. Nós o apoiamos no Senado ao final de 2019, porque se não o fizéssemos, nada teríamos. Em que pese o fato de alterações com as quais não concordamos na Câmara dos Deputados, nós aceitamos aprovar no Senado com o compromisso que foi transmitido pelo ministro Moro e que o presidente da República vetaria determinados dispositivos incluídos na Câmara dos Deputados, entre eles o juiz de garantias. O presidente realmente vetou os dispositivos, não vetou o juiz de garantias. E, por isso, o Podemos, nosso partido, foi ao Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade, conseguimos liminar do ministro Fux e ainda não houve deliberação do plenário do Supremo Tribunal Federal. E nós teremos a votação dos vetos do presidente, brevemente, espero que já na próxima semana, e o nosso objetivo é a manutenção desses vetos, porque realmente foi uma tentativa de abrir portas para a impunidade, quando o objetivo do pacote é o contrário, é fechar as portas para a impunidade e oferecer ferramentas mais adequadas no combate à corrupção. Senador, no seu ver, qual é o cenário da Lava Jato hoje? O que você está acompanhando, olhando? O que você está se preocupando? O que a gente pode realmente assim apoiar? Olha, é um confronto, não é? A Lava Jato hoje está sendo o alvo de um confronto. De um lado, aqueles que querem uma nova justiça no país. A esperança da nova justiça se despertou com a ruptura à vida a partir da Lava Jato. Não foi a Lava Jato que mudou o conceito de justiça no país. Antes, a justiça alcançava só os pobres, não é? Esse era o conceito. A consciência da maioria da população não acreditava na justiça porque havia como instrumento para prender os mais fracos e nunca alcançava os mais fortes. Com a Operação Lava Jato, esse conceito foi alterado. Nós passamos a ver poderosos na cadeia, poderosos da política, poderosos da economia, barões da corrupção na cadeia. Então, passou a ser uma esperança. E hoje, a Operação Lava Jato é alvo exatamente daqueles que querem o retorno à situação anterior, de impunidade. E aqueles que querem avançar, consolidar
o combate à corrupção por intermédio da Operação Lava Jato. Aliás, nem importa que se mude o nome, se desejarem mudar. O que não pode mudar é o método. Se quiserem mudar o nome, dar um outro apelido à Operação Lava Jato, que se tornou patrimônio do povo brasileiro, que apelidem, que arrumem um outro apelido, mas não mudem o método. Os objetivos devem ser preservados. A estrutura deve se consolidar. A ideia de combate à corrupção não pode, de forma alguma, ser ignorada, porque é uma exigência do nosso povo. Então, o que está ocorrendo realmente é esta ameaça. É por isso que é importante o posicionamento daqueles que defendem intransigentemente a Operação Lava Jato como símbolo do combate à corrupção no país. E nós temos, por exemplo, que preservar uma figura como o Deltan Dallagnol. O juiz Moro já não está mais na Operação Lava Jato. Mas ele é um símbolo, é um ícone, mas hoje ele está afastado. Hoje temos, sob ameaça constante, Deltan Dallagnol. No dia 18 será julgado no Conselho Nacional do Ministério Público por uma bobagem, no meu entendimento, porque simplesmente exerceu o direito de opinar sobre um acontecimento que a população brasileira opinava, era a eleição da presidência do Senado. Na verdade, não querem atingir Deltan Dallagnol, querem atingir a Operação Lava Jato. Por isso, a sua defesa é fundamental, nós temos que defendê-lo. É uma figura importante da operação, ele confere credibilidade à Operação Lava Jato. Então, é uma figura que lidera um movimento de procuradores que se empenharam e se empenham realizando um trabalho eficiente de combate à corrupção. Senador, a gente falando um pouco sobre o fim do foro privilegiado, a gente fez algumas lives com o deputado Diego Garcia, também com o senador Ilvício Guimarães. Uma coisa interessante que o deputado disse, que o fim do foro privilegiado tem que andar junto com a prisão em segunda instância. Uma complementa a outra. O senhor comunga dessa ideia também para que possa funcionar de fato a questão do fim do foro privilegiado? Olha, a prisão em segunda instância, independentemente do foro privilegiado, é essencial. É evidente que, se aprovarmos o fim do foro privilegiado e aprovarmos a prisão em segunda instância, estaremos dando o passo definitivo na direção da nova justiça que queremos e poderemos afirmar que o Brasil deu um salto civilizatório e alcançou países civilizados mais avançados do mundo em matéria de justiça. Porque o Brasil é uma jabuticaba, né, em matéria de justiça, de estrutura judicial. É o único país do mundo que tem o quádruplo grau de jurisdição. Primeira, segunda, depois STJ como terceiro e o Supremo como quarto. E queriam mais um degrau, que seria o juiz de garantias. Né? Sempre para dificultar mais, para tornar os processos longevos, né? Os réus acabam falecendo antes do julgamento final e nunca serão condenados desta forma. É evidente que nós temos que aprovar a prisão em segunda instância, mas quando nós apresentamos o projeto em 2013, ainda não tínhamos a jurisprudência da prisão em segunda instância. Quando aprovamos o projeto no Senado Federal, já tínhamos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já permitia a prisão do condenado em segunda instância. Hoje, eu creio que a bola da vez é o fim do foro privilegiado, porque basta uma sessão da Câmara em votação de 2 turnos. Uma única sessão da Câmara liquida a questão do foro privilegiado e permitirá sua promulgação imediata com efeitos também imediatos. E aí nós temos a tarefa de aprovar
a prisão em segunda instância. No Senado, na verdade, nós já aprovamos o projeto que altera o Código de Processo Penal. Veja bem, no Senado há uma emenda de minha autoria de 2017, depois refeita em 2018, tem o número 13 de 2018. Há uma emenda do senador Elvício Guimarães, que é a número 5 de 2019. E há o projeto do Lazier Martins, que também tem a mesma idade da minha proposta de emenda constitucional, e que, em determinado momento, nós consideramos que seria mais rápido e seria, talvez, um projeto melhor acolhido no Supremo Tribunal Federal, em razão de indícios que recolhemos durante o voto dos ministros no dia do 6-5. Então, nós nos reunimos no gabinete do ministro Moro, no Ministério da Justiça, eu e mais 3 senadores, Anastasia, Simone Tebet e o Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, do DEM. E o ministro Sérgio Moro sentou ao computador e, com a opinião dos senadores, redigiu um texto final como substitutivo ao projeto de Lazier Martins. E esse projeto foi aprovado na Comissão de Justiça com apenas um voto contrário, do senador Rogério Carvalho, de Sergipe, do PT. Pronto para ir para a Câmara, porque a votação terminativa. No entanto, o líder do governo, Fernando Bezerra, atravessou um requerimento para votar em plenário. Aí chegou o recesso e depois veio a pandemia, o sistema remoto de deliberação, e a justificativa é essa. Por isso, não se vota em plenário o nosso projeto e não se vota na Câmara a proposta de emenda à Constituição, que lá é de autoria do deputado Alexandre Manente. Então, nós estamos com esse impasse. Para o deputado Diego Garcia, que é também do Podemos, e ele presidiu a comissão especial do meu projeto do Foro Privilegiado lá na Câmara dos Deputados, e o relator foi o Efraim Filho. Eu diria o seguinte, que não importa qual projeto será votado primeiro, importa votar os dois. E tem que votar imediatamente o fim do foro, porque basta o plenário. A PEC ainda tem que ser votada na Câmara, depois tem que ir para o Senado. O fim do foro já passou pelo Senado. Basta a Câmara votar que será promulgado. Será promulgada porque é uma proposta de emenda à Constituição. Então, basta essa votação da Câmara. E aí nós vamos brigar, né, para votar e aprovar nas duas casas o fim aliás, a volta da prisão em segunda instância. E aí um não exclui o outro. O projeto que está na Câmara, que é a emenda à Constituição, não exclui o do Senado. Um dos dois já resolve a situação, mas os dois aprovados, um complementa o outro e torna ainda mais eficiente o retorno da prisão em segunda instância. Senador, o senhor não acha que também, se forem votados esses dois projetos, do jeito que o senhor colocou, né, estrategicamente, haveria uma limpeza substancial no Congresso Nacional? Sem dúvida. Olha aqui, esse projeto do fim do foro foi aprovado em 2017, no primeiro semestre. Se nós aprovássemos na Câmara, já no segundo semestre, nós teríamos evitado várias candidaturas de parlamentares denunciados, né, e que não foram julgados pelo Supremo, mas seriam julgados em primeira instância. Eles não poderiam disputar as eleições, porque nós teríamos, ao julgarem em segunda instância, a vigência da lei de ficha limpa, que impediria essas candidaturas. Então, já começaria a limpeza na eleição passada. Nós já teríamos limpado um pouco mais na eleição passada
se o fim do foro privilegiado tivesse sido aprovado em 2017, como deveria ter sido, já em agosto de 2017, pois ele chegou na Câmara em 6 de junho, em agosto e setembro de 2017, o mais tardar em outubro, esse projeto deveria estar aprovado na Câmara dos Deputados se tivesse ocorrido vontade política dos parlamentares, principalmente do presidente da Câmara. Senador, falando agora com relação ao dia 18, que é uma coisa que ontem na carreata havia uma preocupação bem forte, né, com relação ao dia 18, como o senhor disse muito bem, porque é uma figura emblemática da Lava Jato, que vai ser julgada como se fosse um meliante, né, por algo absolutamente legítimo, que é se manifestar. E eu queria saber se tem mais alguma coisa que possa ser feito, se o Muda Senado vai usar alguma estratégia, alguma possibilidade para tentar reverter, porque me parece que lá as cartas são marcadas. Então, parece que lá o negócio não está muito bom para o doutor Deltan. Então, tem alguma outra coisa que nós, ou que o Muda Senado, tenha como instrumento para tentar barrar? Nós fizemos já algumas ações, né? Atravessamos petição junto ao Supremo Tribunal Federal, considerando várias questões, inclusive o fato de que o Conselho Nacional do Ministério Público não está completo. 3 nomeações não foram efetivadas, porque pelo sistema remoto de deliberação o Senado não pôde aprovar os nomes que já foram sabatinados, inclusive, mas nesse sistema nós não pudemos votar, né? A votação não é secreta nesse sistema, e a votação desses representantes do Conselho Nacional do Ministério Público tem que ser votação secreta. Essa foi uma das alegações. E também encaminhamos ao próprio Conselho Nacional do Ministério Público solicitação para a suspensão desse julgamento. E estamos nós, senadores do Muda Senado, conversando também com o relator desta questão, que é Bandeira, né, que foi secretário da mesa do Senado Federal, e foi também secretário da mesa do Senado Federal à época do senador Renan Calheiros, que é o autor desta ação, não é? Então, nós estamos movimentando todo esse arsenal, né, de ataque que podemos, na esperança de evitar uma punição injusta, não é? E da parte do Curitiba contra a Corrupção e outros movimentos, o que resta é essa pressão, né? Especialmente pelas redes sociais, o encaminhamento de mensagens aos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, porque nós não podemos assinar determinadas injustiças praticadas, né? Seria uma grande injustiça. Veja, neste caso, Deltan escreveu no Twitter alguma coisa, eu não me lembro qual foi a opinião dele, sei que ele defendeu o voto aberto. O voto aberto é alvo de discussão há muito tempo, há anos. Inclusive, o primeiro projeto de voto aberto aprovado no Senado foi de minha autoria, foi à Câmara, aconteceram alterações e o projeto não teve o alcance necessário, não alcançou a eleição da mesa das duas casas, que o voto continua secreto. Então, é normal que qualquer brasileiro possa discutir se é favorável ou contrário ao voto aberto. O fato de ser procurador-geral da República não o impede de exercer aquilo que o artigo 5º da Constituição possibilita, que é a liberdade de expressão, a liberdade de opinar, a possibilidade da opinião crítica.
Então, não houve nenhuma interferência do procurador-geral, como procurador-geral, na eleição do Senado. Até porque seria inusitado, né? Senadores são já homens maduros, foram governadores, já foram senadores outras vezes, ministros de Estado, embaixadores, presidente da República, até ex-presidente temos no Senado. Então, por mais brilhante que seja o jovem procurador da República, ele não teria esse peso para influenciar pessoas maduras como aquelas que se encontram no Senado. Então, que busquem outro pretexto para a derrota. Não é? Na verdade, 94% da população, as pesquisas indicavam isso, 94% contra a eleição de Renan Calheiros, contra a eleição do MDB, que comandou o Senado mais de 30 anos consecutivamente e jogou a imagem da instituição no chão. Então, era a vontade popular. Um procurador-geral da República não interfere na votação, mas ele tem o direito de se expressar. Né? Afinal, a liberdade de expressão é essencial na democracia. Se nós começarmos a... Aliás, olha, eu considero mais do que direito um dever. Um dever. Alguém que ocupa uma função importante, pública, tem o dever de se manifestar, não só o direito. Senador, entrando nessa seara também da liberdade de expressão, que está sendo aí essa questão, fazendo aquela complementação da ligação do CPI da Lava Toga que foi enterrada, essas mesmas pessoas que se diziam movimentos, de alguns aí, que acabaram virando uma militância de fato, eles largaram mão dos impeachments, dos pedidos de impeachment dos ministros do STF a partir de novembro ali, pediram para não atacar, por exemplo, Dias Toffoli, não falar mais sobre o impeachment dele, eles não... a gente, por exemplo, nós fizemos no ano passado 19 manifestações de rua, senador, e foram 6, foram 7 manifestações sobre o tema prisão em segunda instância. Se o senhor pegar algum vídeo ou qualquer fala nossa lá na Boca Maldita, com 10, 15, 20 mil pessoas, nós nunca fizemos nenhum ato antidemocrático. A gente até fez críticas duras ao STF, alguns ministros, mas nós estávamos questionando os ministros, quem ocupa as cadeiras, não as instituições. A gente sempre defendeu a manutenção das instituições. E a partir desse ano, só para o senhor ter uma ideia, por tudo isso que estava acontecendo, a gente separou hoje, a gente acabou percebendo que existe um perigo entre militância e ativismo. Nós somos ativistas, nós somos sociedade civil organizada. A gente começou a ver alguns movimentos de manifestações antidemocráticas, como o senhor já tinha dito, de destruição de reputações, a gente não sabe a mão do que, pode se denominar gabinete do ódio, o que seja, né? E começou a ter um retorno bem rápido do STF, principalmente da CPI da fake news, lá do Alexandre de Moraes. Aí a gente percebeu, a gente não foi para a rua, nós fomos ontem praticamente, aí fazer o apoio democrático. Qual a diferença, de fato? Qual é o meio termo disso daí? Nós já sabemos a diferença entre falar a verdade e produzir mentira. Qual é o meio termo? Igual o senhor vê que está sendo votado até a questão da PEC, a questão de coibir a liberdade de expressão no Congresso Nacional. Qual seria a diferença se você fazer uma crítica ou fazer uma desonra a uma autoridade pública? Qual que é o meio termo disso daí? Como que a gente vai chegar ao equilíbrio dessas forças aí, para equilibrar os extremos, para chegar ao meio termo, de ter um pouco de moderação? Liberdade de expressão, sim, mas fake news, não. Como que a gente faz essa luta? Bem, no início da sua colocação, você questionou algo importante, não é? Nós temos que separar os integrantes das instituições e as instituições. Nós podemos atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas não podemos atacar o Supremo. Nós podemos atacar o senador, o deputado, mas não podemos atacar o parlamento. Nós somos passageiros, né? Transeuntes, episódicos, substituíveis. Essas instituições, que são essenciais ao Estado de Direito e à democracia, elas são permanentes, são insubstituíveis e definitivas. Na democracia, são definitivas. Então, temos que
alterar o comportamento daqueles que atiram fogo contra a instituição e admitir a hipótese de atirarem democraticamente fogos, isso é força de expressão, né? Não literalmente, contra os ministros ou os parlamentares. Né? Essa é uma diferença essencial. Para quem quer o Estado de Direito, quem quer a democracia, é preciso aprender a estabelecer o diferencial. E em relação ao meio termo, qual é o limite, né? Eu creio que não seja difícil. É claro, ninguém é dono da verdade, então há que se admitir a força da expressão, do pensamento, mas desde que se assine embaixo. Eu posso dizer o que eu achar que devo dizer, mas tenho que assinar embaixo. Eu não posso usar o anonimato, eu não posso usar o robô, eu não posso usar alcunha, não é? Apelido, eu não posso me esconder. Então, se eu quero atacar determinado ministro, eu posso atacar, evidentemente, depois vou responder judicialmente, né, pelas consequências. Eu creio que o limite é a lei. O limite é a lei. Nós estamos discutindo um projeto de lei das fake news, né? E eu votei contra o projeto no Senado, porque eu entendo que essa é uma matéria para ser amplamente discutida e aberta à discussão para todos os que se interessarem por ela, especialmente os envolvidos e os especialistas. Né? Num sistema remoto de deliberação, sem chamar ninguém, sem ouvir ninguém, é um risco à liberdade de expressão, sim, é um risco à liberdade de expressão, o projeto é um risco, e também ao desenvolvimento econômico, porque afeta a economia. E também a segurança das pessoas e a privacidade, o direito à privacidade. Então, são questões que dizem respeito a direitos humanos, que devem ser preservados e são constitucionais. Agora, permitir essa malandragem do robô, do anonimato, da alcunha, essa sem-vergonhice, né? Essa covardia do anonimato assassinando reputações, isto não. Então, a legislação tem que ser rigorosa em relação a isso. O que é preciso, na minha opinião, é que os responsáveis pelas plataformas, os que operam nas redes sociais, e ganham muito dinheiro com isso, vamos dizer aí, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, etc., precisam facilitar a ação daqueles que se julgam atingidos na sua honra. Não há por que esconder o autor. Olha, é curioso, eu vou até contar aqui um caso pessoal, não é? Eu movi várias ações já, em função de fake news nas redes sociais. Algumas, há uma alegação, não, é liberdade de expressão e tal, o político tem que estar sujeito a isso. Então, o político tem que ter a sua honra achincalhada, porque é político, bora, mas existe político e político. Né? Mas então, colocaram aí na rede que eu estava bêbado num debate na campanha de 2018. Imagine se eu iria bêbado para um debate. Não é? E o que ocorreu? Eu movi uma ação e o juiz disse que tinha que fazer a peritagem nos vídeos. Né? Isso vai custar dinheiro e eu não vou gastar dinheiro nisso e tal. Mas aí fizemos um confronto do vídeo original e do vídeo que tinha a alteração da voz, né? Da rotação da voz. E aí o juiz nos deu ganho de causa, mandou retirar 15 dos vídeos, né? E deu ganho parcial, porque manteve um alegando que era humor, que era uma brincadeira, que era
um vídeo jocoso, e nós estamos recorrendo para tirar esse também. Não é? Então, essa é uma historiazinha aqui, para demonstrar que realmente é preciso que a legislação facilite a ação daqueles que se sentem atingidos na sua honra. Realmente há assassinato de reputações, robôs, há influência em eleições. Isso tudo tem que ser visto com muita eficiência, né? Por isso, em relação ao projeto do Congresso, o próprio secretário de Liberdade de Expressão da ONU alertou e pediu para que o Senado brasileiro retirasse o projeto para uma discussão mais ampla, porque aquele projeto colocava, assim, em risco o espaço da liberdade de expressão. E, por isso, nós votamos contra, o Podemos votou integralmente contra, e fizemos só 32 votos contra 44 votos, me parece. Então, está na Câmara para uma discussão. Eu imagino que esse projeto deva ser concluído apenas quando nós pudermos reunir a Comissão de Justiça para discutir as questões jurídicas, né, de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e ouvirmos especialmente aqueles que entendem bem do assunto, os especialistas, né, para concluirmos. Nós somos... aliás, o próprio secretário de Liberdade de Expressão da ONU reconhece que o Brasil é um exemplo em matéria de lei do marco da internet, marco regulatório da internet. Nós somos considerados um exemplo, mas discutimos anos o marco regulatório da internet. E também fizemos uma outra boa lei em relação a dados, não é? Isso sim, mas quanto tempo discutimos, não é? Audiências públicas, várias reuniões, inúmeras reuniões. Então, esse projeto, a lei das fake news, nós também queremos que seja dessa forma. Senador, eu acho também o seguinte, eu estou processando também, na mesma linha do senhor, por assassinato de reputação, eu estou processando 2 pessoas. E eu acho, senador, que essas pessoas vítimas de fake news, se elas realmente fossem para a justiça, isso ganharia um peso nessa percepção que o senhor colocou, que as plataformas deveriam facilitar o acesso para que essas pessoas fossem punidas com mais facilidade. Agora, se as pessoas também se calarem, aceitarem esse achincalhe calados, isso também dificulta até para os senhores de levantar essa questão, porque se não se sabe exatamente quantos processos, quantas pessoas se sentem vilipendiadas, né, é difícil você passar alguma coisa. Agora, se você tem um número, vamos dizer assim, expressivo, né, de pessoas achincalhadas, de pessoas que têm a sua reputação manchada, eu acho que isso até facilitaria essa discussão em qualquer lugar, seja no Senado, seja na Câmara. Sem dúvida. O procedimento que eu adoto, primeiramente, quando há fake news, eu peço para o advogado ligar, tentar localizar, ligar e dizer, olha, isso aí é fake news, você vai retirar ou não? Se não retirar, nós vamos para a justiça. De modo geral, retiram, quando a gente consegue localizar. Retiram e morre o assunto. Se não retira, aí vamos para cima. E quando não encontramos, não sabemos de onde vem, não é? Porque aí vem a covardia do anonimato, né? Aí nós vamos à plataforma, vamos ao Twitter, vamos ao Facebook, vamos ao Google, não é? Vamos exatamente para que retirem, não é? E aí, quando a justiça determina a retirada, aí há a obrigação de apresentar a identidade do autor, porque aí você pode acioná-lo por danos morais. Então, é isso que eu pretendo fazer sempre. Bom, gente, nós já estamos com 1 hora. Eu sou sempre a moça do tempo, sabe, senador? Nós estamos com 1h04 de live, e aí
vai chegando. Não sou a Maju, mas sou a moça do tempo. Então, assim, para também o senhor, eu sei que o senhor tem muitos compromissos, a gente já vai se encaminhando aí para o final, e eu queria ver com os meninos se tem mais alguma questão importante a ser levantada para a gente encerrar. Eu só queria, na verdade, fazer já um agradecimento aos 3 senadores do Paraná que se colocaram à disposição em apoiar a Operação Lava Jato, fizeram vídeos, né? Já o senhor é o segundo senador do Paraná que participa aqui com a gente, gentilmente, conversando como nós, que nos consideramos como sociedade civil organizada, né? A gente não representa ninguém, representamos a sociedade que quer justiça, que quer o império da lei, que quer a cultura da integridade, né? E a gente quer agradecer ao senhor por ter nos dado esse espaço para falar, para o senhor falar das nossas lutas, da luta do senhor, que praticamente nós comungamos das mesmas pautas, que são pautas da sociedade. Não é do senhor, não é de partido político, não é de nenhuma ideologia. É da sociedade, que a gente tem aquela condição que a gente pensa no coletivo, senador, em toda a sociedade brasileira, paranaense. Então, quero agradecer ao espaço que o senhor nos deu, de estar falando sobre essas lutas nossas aí, porque ontem eu estava falando na carreata também, senador, que não é vergonha lutar contra a corrupção, que não é vergonha lutar pela verdade, pela integridade, pela cultura da integridade. Vale a pena ser honesto, vale a pena praticar a boa gestão, vale a pena praticar a boa política. E é o que a gente espera de todos os políticos, que eles façam uma boa gestão do dinheiro público, com probidade, com integridade, com honestidade. Muito obrigado aí pelo espaço, e a gente se coloca à disposição para vocês aí o que precisar de nós. Eu que quero agradecer, foi um prazer enorme, né? E o nosso objetivo, embora em outro campo, né, é fazer a leitura correta do que é prioridade para a população. Então, quando nós defendemos a Operação Lava Jato, fazemos porque temos a convicção de ser prioridade absoluta. Em 2018, inclusive, eu dizia que era a prioridade número 1 da população brasileira. E muitos candidatos disseram o mesmo. Usaram a Operação Lava Jato, o combate à corrupção, para a sua eleição, mas depois de eleitos esqueceram os compromissos que assumiram. Valorizo extraordinariamente pessoas como vocês, que sem mandato fazem mais do que muitos que detêm mandato. Sem mandato, vocês enfrentam com mais coragem e disposição do que muitos que deveriam estar no combate, na linha de frente, para que o Brasil não volte atrás, para que os avanços ocorram. É por essa razão que eu valorizo especialmente movimentos dessa natureza, que representam a sociedade. Nós sabemos que, para mudar o país, só o povo, só a população muda. Não existe nenhum herói, não existe nenhum mito, não existe nenhum mágico, não é na política. Na verdade, a mudança vem da sociedade. Nós apenas somos coadjuvantes, queremos ser coadjuvantes. Por isso, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, e nós vamos continuar nesse enfrentamento lado a lado. Uma boa noite a todos. Boa noite, senador. Senador. Obrigado aí. Obrigadão.